CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV. E às segundas-feiras nós temos a alegria de receber a Andréia aqui na Rádio CBN, no CBN Cotidiano. Andréia esclarece tantas dúvidas assim em relação a mercado profissional, como é que a gente pode ascender profissionalmente, relação líderes, liderados, enfim, mundo corporativo. Posso falar assim, né, Andréia? Sim, sem dúvida. Tudo bem, Andréia? Tudo ótimo. Você sabe que eu adoro vir pessoalmente, né? Nós E hoje adoramos sem você. tombo, Mário. Andréia não caiu. Não caí. Tô dando até tchau para o pessoal que está vendo a gente lá pela internet. bom. Eu, pelo menos, assisto a gente pela internet quando vou entrar. E aquele parabéns para o Globo Repórter de milhões, né, Mário Bonella? Obrigado, Andréia. Você gostou de assistir? Eu amei. Eu só não teria coragem de fazer as coisas que você fez. Mas eu, pelo menos, observei e admirei. Obrigado, André, porque até agora eu só ouvi comentários nesse estúdio aqui em relação aos meus gritos um pouco assustados na água gelada. A única coisa que comentaram aqui, elogio só de sua parte, que é uma pessoa gentil, Viu? ao contrário do restante da equipe. Você nos acompanha, como bem disse a Andréia, também pela internet, cbnvitoria.com.br ou pelo nosso aplicativo. Aplicativo CBN Vitória, o nosso dial o ouvinte já conhece, que é o 92,5 FM, e lá no nosso site pode ver a Andréia Salsa presente aqui no nosso estúdio nessa Isso aí. segunda-feira. Andréia, esse tema reunião, eu acho que você pode dar dicas muito práticas, assim, principalmente para os gestores, né? Porque fala em reunião, o pessoal já... Mas é importante que tenha reunião. Então, nossas dúvidas são: quando o gestor deve convocar uma reunião? Há elementos, algo que ele pode observar durante a reunião para notar que a reunião não está indo muito bem? Qual é a hora de terminar? É importante dizer quanto tempo vai durar a reunião, deixar claro quais são os objetivos. Enfim, Andréia, ensina pra gente qual é o jeito certo e o momento adequado para fazer reunião. Quer ver uma coisa legal da gente começar refletindo, Mário? Porque desde que a gente é gente no mundo corporativo, existe reunião. Reunião é um instrumento de trabalho super importante, principalmente para a gestão. Só que o mundo mudou, né? Quando a gente olha 20 anos atrás, por exemplo, para a carreira, que a gente também usava essa ferramenta de reunião, o mundo mudou muito e as pessoas querem usar a reunião de hoje no mesmo modelo do passado. O que eu estou querendo dizer de forma mais objetiva? Hoje existem, por exemplo, grupos do WhatsApp, né, que você pode ali, se é uma reunião para só dar uma orientação geral, às vezes um áudio já resolve todo mundo, porque as pessoas têm a sua vida, né? Para você ir para uma reunião, você tem que abrir a sua agenda, às vezes não está preparado, mesmo que seja um call, que você reúne vários, quanta tecnologia já foi embutida para a gente otimizar a reunião. E aí você vai me perguntar assim, mas então quando que a gente deveria fazer uma reunião? A gente faz uma reunião quando, por dois motivos, que eu entendo que esse instrumento ainda vale nos dias de hoje. Quando eu preciso ter a certeza que as pessoas entenderam o conteúdo da reunião e que se eu colocar aquela mensagem num grupo de WhatsApp, aquilo vai me gerar mais problema do que solução. Entendi. Então, eu vou ali, é uma mensagem, é um alinhamento inicial, é falar de um produto novo, um projeto novo, e eu vou e preciso garantir o entendimento das pessoas. Então, eu reúno, que vem inclusive do verbo reunir, né, Mário? Então, eu reúno as pessoas para dar este posicionamento. E o segundo, que para mim é o mais valioso para os gestores que estiverem ouvindo a gente, ou qualquer pessoa que provoca, né, e sugere uma reunião, que é aquele produto daquela reunião, eu preciso da construção e da inteligência coletiva, do somatório da inteligência da Andréia Salsa, com do Mário, com a Adalberto, com do Gione, enfim, com as pessoas que eu convido, e sem esta união de entendimento junto, discutindo o assunto, eu não consigo produzir o resultado final de uma reunião. Então, por exemplo, uma pauta relevante do Caparaó. Não dá para jogar isso num grupo de WhatsApp, as pessoas vão contribuindo, vão colocando, e aí faz sentido uma reunião. Se não é isso, é possível se fazer de outras formas sem tomar conta da pauta e do horário das pessoas, né, Mário? Entendi. Então, o primeiro motivo é para que o tema fique muito bem esclarecido. Então, se é algo que pode dar dúvida, melhor reunir pessoalmente, olho no olho. E o segundo é que precisa de uma contribuição coletiva para se chegar ao resultado. Exatamente. Basicamente, isso define a necessidade ou não de uma reunião. Exatamente. André, a relevância do tema também não define a importância de uma reunião? Isso é muito importante. Então, todo mundo tem que saber, é bom trazer todo mundo para ouvir, enfim. Sem dúvida, tem a ver com, muitas vezes, o alinhamento e engajamento do time. E esse é um dos instrumentos importantes da reunião. Mas até para as reuniões, Mário, que são
indicadas, que a gente vá reunir as pessoas, abrir a agenda das pessoas, as pessoas se organizarem para estar ali ou presencialmente ou virtualmente, tem algumas dicas que são muito básicas. Algumas você já falou. Por exemplo, tem que ter uma pauta. Tem que ter. Tem que ter uma pauta e o ideal é que antes de você convidar, né, a pessoa chegar na reunião, a pessoa vai entender qual o motivo da reunião, qual o assunto da reunião. André, eu não quero falar todos os detalhes, que às vezes tem até informações que são confidenciais e eu quero falar ali presencialmente, não dá para colocar no WhatsApp nem numa pauta. Mas não dá para soltar uma reunião, o Mário, com o título reunião de equipe. Reunião da CBN, reunião da liderança. O que vai se falar? Sabe por quê? Porque quando eu falo, explico um pouquinho mais o motivo da reunião, eu dou a chance de quem foi convidado falar assim, isso não tem nada a ver comigo, é melhor ao invés de ir Andréa Salsa e Adalberto, porque esta é uma pauta mais importante para Adalberto. Quantos de nós já participou de reunião que no meio da reunião você se pergunta assim, o que eu estou fazendo nessa reunião? Sim. Tanta coisa para fazer, eu poderia estar fazendo isso, aquilo, eu estou aqui, vai ficar indelicado eu sair, porque imagina no meio da reunião, fala assim, dá licença, deixa eu sair, porque não tem nada a ver comigo. E aí você cria uma falta de produtividade quando a gente está com tempo cada vez mais valioso. As pessoas não estão tendo tempo de perder tempo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Perfeito. O segundo ponto não, e aí é uma convicção, Mário, baseada na minha experiência, tá? Não tem reunião produtiva de mais de 3 horas. Às vezes a gente recebe convites de reunião, 4 horas de reunião. Reunião tem que ter uma objetividade, e dependendo do tema, se tiver muita complexidade, às vezes precisa de 3 horas, enfim. Mas ideal que quanto menos tempo, melhor, porque as pessoas podem ter a otimização ali do seu tempo, né? Entendi. Nossa, 3 horas eu achei demais. Eu achei que hoje é reunião 20 minutos, no máximo. Dependendo do tema, é super relevante. Se for uma reunião que vai juntar as inteligências coletivas, por exemplo, Entendi. De um assunto, é importante. E sabe por quê, Mário? Quer ver outra coisa? A reunião ideal é aquela que se esgota nela mesma. O que eu estou querendo dizer? Não sei quantas vezes nós já participamos de reunião, os nossos ouvintes, que a gente vai para reunião para marcar reunião. Reunião para marcar a próxima. Para marcar a próxima. Então, quando você vai bem pautado, estruturado, com objetivo, a reunião pode ser até mais longa, mas ela é finda nela mesma. Ela se finda. Ela tem princípio, meio e fim e uma entrega ao final da reunião. Inclusive, isso é uma dica super importante quando você convoca para uma reunião. O que eu quero como resultado final desta reunião? Parece um absurdo, mas tem gente que faz reunião e não sabe o que a reunião vai entregar. Então, cuidado com essa coisa de brainstorm, né? Vamos aqui, isso é importante, vamos juntar mais alguém, tem que fazer uma acabativa dessa reunião. Quantos de nós também já saiu de reunião sem entender no final assim, mas o que a gente combinou nessa reunião? As pessoas sabem sem saber o que foi combinado, sem saber o que foi dito e por que eu estou naquela reunião, o que é mais grave. Então, cuidado com a coisa da velocidade, não ser, né? Porque tem algumas empresas que falam assim, que na empresa não tem reunião mais de 20 minutos. Depende, se for necessário e for relevante, teremos. E cuidado para não ser rápido demais e ser uma cortina de fumaça para dizer que tem eficiência, mas não trouxe nada de prática. Às vezes você vai para uma reunião para marcar outra reunião. E Perfeito. Aí não ajuda. Então, cabe ao líder, na convocação, já deixar claro o motivo daquela reunião. No começo da reunião, começou a reunião, é importante que ele diga, estamos reunidos para isso, queremos chegar aqui e deveremos demorar tanto tempo nessa reunião. Isso é importante para as pessoas se organizarem, mesmo que seja em 3 horas a gente vai sair com o resultado. Mas o resultado que eu quero é esse. Deixar claro porque na hora, ali no momento, seja virtual ou presencial. Sem dúvida, Mário, isso que você falou, né? Eu coloquei 3 horas para já quebrar um pouco esse paradigma das pessoas de acharem que reunião necessariamente tem que ser muito rápida, ela tem que ser eficiente. Se eu vou ter uma reunião de 3 horas, mas eu, como você muito bem disse, falou, hoje o nosso objetivo é isso, a gente vai entregar isso, e o cronograma e o horário vai ser respeitado, é super importante. Respeitado quando termina e quando inicia, né, Mário? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de que as coisas precisam dos 10 minutinhos, que, veja bem, nunca começa... Senhora, brasileiro é assim mesmo, etc. e tal. Aí tem os 10 minutos do atraso cultural, que eu chamo do atraso cultural, e os 15 minutos das distrações iniciais. Porque é claro que a gente vai ter um quebra-gelo, né, vai comentar, enfim, mas a gente tem que ter objetivo
objetividade na reunião, porque o que tem, ô Mário, e aí você falou dos gestores, né? Eu acho que fica uma dica super importante, que você pode estar construindo a sua imagem como um bom líder de credibilidade, alguém com uma marca de eficiência, também baseada em reunião. Porque se você é conhecido como alguém que convoca uma reunião eficiente, ou que tenha relevância, como você muito bem disse, um tema relevante, todas as vezes que você fizer uma convocação, as pessoas vão priorizar e falar assim, não, porque a reunião do Mário tem princípio, meio e fim e tem entrega. Agora, se você está usando a reunião como N motivos, as pessoas vão sempre dar um jeitinho de não ir, dar uma desculpinha, chega atrasado, faz piadinha, e aí uma coisa que poderia ter menos tempo, você não entrega e você compromete a sua imagem profissional da sua carreira como alguém ligado à eficiência, né? Bom, já está claro que, principalmente para o líder, ele tem que se preparar para fazer uma reunião. E ele tem que pensar antes na reunião, por tudo que você disse aqui. André, olhando o lado do liderado, assim do líder também, quem chamar para a reunião, para não chamar a gente de mais ou de menos, está tendo reunião toda hora da Alberto, Johnny, Leandro vão e eu nunca sou chamado. Minha cabeça vai rolar? É uma pergunta, André. Pois é. Você está olhando para mim que vai. Não, Sabe, chama todos os colegas, eu nunca vou na reunião. O que está vendo, gente? Não, é uma preocupação muito grande, né, Mário? E o líder, ele tem que ter a coisa que a gente chama de liderança consciente. Porque às vezes pode ser que a cabeça não vá rolar, mas ele não se deu conta que ao chamar só 3 pessoas da equipe 1, não chama às vezes porque ele confia tanto nesse 1, que é quem vai segurar o setor. Mas quer ver o nível das pessoas prestarem atenção? Sim. Na convocação de reunião, isso é uma dica que eu dou para líder, que historicamente eu faço, porque eu sei que as pessoas se prendem nesse detalhe. As pessoas se prendem no detalhe de quem é o primeiro no mailing do e-mail para a convocação da reunião. Eu não acredito que se prendem a esse nível de detalhe. Nesse nível. Olha, botou fulano primeiro do que não. Jura, Andréia? É o primeiro, com toda certeza absoluta, Gente. Mário. Nossa, olha quem foi o primeiro convocado, foi o Mário. Olha o último que foi convocado, foi o Johnny. Tá esquisito. Sério? Você imagina não chamar para reunião. Então, sabe o que eu faço? Botava tudo por ordem alfabética. Ah, não tem preferência. Não tem preferência. Eu acreditei que fosse primeiro os chefes, né? Porque aí não vai ter erro, né? Eu tô chamando meu chefe primeiro. Não é certo isso, André? Eu acho sempre ruim a carteirada, Johnny. Quer ver uma coisa que eu acho muito ruim para a credibilidade profissional de qualquer pessoa? Falar assim, se eu tenho que fazer um pedido para, vamos supor que o Johnny seja meu chefe, tá? E aí o Mário tem uma reunião comigo. Ele precisa do meu trabalho para fechar o trabalho dele. Fala assim, Johnny, Andréia, precisamos fazer uma reunião. O Johnny que pediu, tá? Então, usa a autoridade da liderança para convocar. E o importante é que os profissionais, né, estejam. Então, eu acho sempre ruim essa coisa do chefe na cópia, do chefe em cima, porque parece que os profissionais não têm maturidade para entregar o que precisa ser entregue. O chefe tem que estar na cópia, o líder tem que estar na cópia quando for necessário, que ele eventualmente vai participar também. Mas não, eu acredito na autonomia e na maturidade das pessoas. Eu tenho 2 perguntas, tem ouvintes querendo falar, deixa eu ir para as minhas aqui. O Alex, ele está perguntando, às vezes a gente é visto como agitador na reunião, porque pergunta demais. Mesmo sem sair do foco, mas pergunta na reunião e tal. Mas me parece que a pior reunião é aquela que só o líder fala e ninguém se manifesta. Parece que o pessoal já está meio, vai ser assim mesmo que ele está falando, eu não vou nem contrapor, eu não vou nem indagar nada, tá bom, é isso, é isso. Essa me parece mais preocupante, quando há uma acomodação e o líder que se vira, é problema dele, ele que chamou a reunião. O que é pior? Aquela reunião que muita gente participa e às vezes faz perguntas difíceis, mas necessárias em reunião, ou aquela reunião em que há um silêncio e o líder falou e acabou? Eu lembro que em algum momento aqui do nosso bate-papo eu já falei que silêncio ele pode significar muitas coisas, né? Por exemplo, se você vai fazer uma reunião em que prevê ali um projeto novo, é natural que as pessoas tenham perguntas. Se ninguém faz pergunta, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É uma belíssima sinalização. Agora, tem um outro ponto também que você traz, Mário, que é interessante, que é o volume de pessoas numa reunião. Dependendo do assunto, se você colocar 20 pessoas numa sala para discutir, às vezes vale a pena quebrar em 2 reuniões, se forem fundamentais a participação daquelas 20 pessoas, porque se colocar 20, vira quase que um programa de auditório e não uma reunião, porque todo mundo quer participar e como que eu faço aquela organização. Então, ter assertividade, de novo, nem quem se convida. Isso é muito importante. Usar uma estratégia comigo me pareceu muito boa.
Assim, às vezes faz uma reunião para toda a equipe. Então você já sabe, vai ter muita gente para mostrar resultado final, para mostrar algo, uma mudança, que alguns já sabem o que vai acontecer, e toda a equipe. E o líder vai no pé de ouvido de um que ele acha importante, porque ele identifica aquele líder como um líder informal, ele fala, eu quero que você venha, tá? Porque quando você vê todo mundo, fala, gente, se eu não for, tá todo mundo ali, nem vão perceber minha falta. Mas o líder vai no ouvido daqueles que ele acha que estrategicamente é importante e diz, você vem, tá? Ou liga, não esquece da reunião, eu preciso de você. Isso é bom? Isso é a vida real, né, Mário? É. Isso acontece na vida real, porque, obviamente, que tem pessoas dentro de uma estrutura, e isso é natural, as pessoas são diferentes dentro de uma organização, e tem outras, né, que tem ali um papel de influenciador positivo, né, que tem ali uma repercussão super importante, mas sabe uma dica legal também? Se, eventualmente, né, é impossível não trazer, não reservar um espaço menor, e eu tenho que ter uma reunião, sei lá, com 30 pessoas, colocar um mediador com o WhatsApp, como a gente faz aqui na rádio. Sim. E as pessoas vão mandando as perguntas pelo WhatsApp e alguém vai mediando, porque às vezes é a mesma pergunta, juntando do Mário, com o Johnny, com a minha, forma uma pergunta só, que é o que você faz, né? Aqui no ar, que todos nós fazemos. Então, isso pode ser uma dica legal para reuniões muito grandes em que seja inevitável colocar reuniões menores. E essa né? vida real é uma estratégia válida para o líder. Ele ir para alguns liderados que ele acha importantes e dizer, no particular, vem, hein? Você, Sem eu quero dúvida. que venha. Sem dúvida. Johnny, quem quer participar? O Giovanni Carreteiro mandou uma pergunta aqui, muito nesse sentido de quando eu devo falar, falo demais, não fala. Vamos ouvir aqui a dúvida dele. Quando a reunião ela vai se estendendo e você vai dando oportunidade para as pessoas falarem também, ou seja, quando é o momento que a gente deve dar oportunidade para as pessoas também interagir na reunião, que a reunião vai se estendendo, cada vez fica mais pior. Como é que fica a situação aí? Boa tarde. Muito legal. Ele está trazendo o que a gente está até reforçando aqui, né, Mário, que é uma estruturação de reunião. Então, se o líder convocou uma reunião, enfim, para 1 hora, e ele sabe que vai ser natural que as pessoas façam pergunta, ele precisa organizar a fala dele em 40, no máximo 50 minutos, para dar 10 minutos para as pessoas falarem. Naturalmente, se eu estou numa equipe onde a minha relação é muito mais fluida, né, as pessoas têm ali uma relação mais próxima de maturidade, não precisa ter o momento das perguntas. As perguntas, elas surgem conforme o gestor vai trazendo o assunto, né? Então, mas de qualquer forma, seja em uma menos formal ou mais formal, a organização, a otimização do tempo é fundamental. Para isso precisa cumprir o horário de início da reunião, para que as pessoas tenham a tranquilidade de irem para os seus próximos compromissos, sabendo que a reunião vai acabar no horário combinado, né? O Giovanni comenta algo que você comentou no início aqui, quando a gente disse por quê, quando fazer reunião. E ele diz, olha, tem que fazer depois de 3 e-mails sobre o mesmo assunto. Pelo que eu estou interpretando, mandou 3 e-mails, o pessoal ainda não está cumprindo o que foi determinado no e-mail, e é preciso ouvir a opinião simultânea de vários atores. Essa é a opinião do Giovanni. Pode ser também, né? É uma captura de opinião do time em relação a algum problema que esteja acontecendo, mas é fundamental trazer evidência. Então, por exemplo, é uma forma de estruturação da reunião. Temos aqui problemas na convocação de e-mail, as pessoas não estão falando, não estão fazendo, então hoje o tema da reunião é esse. E aí se estabelece, pode ser também um caminho interessante. Chegou uma pergunta boa aqui. Porque muitas reuniões são feitas na hora do almoço, para reunir a equipe. Então você tem na hora do almoço, tem gente que trabalha à tarde, mas na hora do almoço vai estar todo mundo ali disponível para reunião. Sério, é importante ter a comida? Assim, hoje é brunch, é cafezinho, é um almoço mesmo. Para ter um bem-estar na reunião, tem que ter brunch. O Pedro deu uma explicação linda aqui sobre brunch. Mistura de lunch com breakfast. Não é nem o café da manhã, nem o almoço, nem lá, nem cá, nem barro, nem tijolo. Enfim, tem que ter uma comidinha, Andréia? Eu entendo, Mário, que é fundamental para um líder que convoca, e de novo, mundo real, às vezes é necessário isso. Mas que não seja recorrente, porque senão fica desrespeitado, fica uma coisa de desrespeito, porque o horário de almoço é algo que a pessoa tem que lanchar, tem que almoçar, enfim. E aí, já que é inevitável, é de muito bom gosto, né? É respeitoso, que ali tem um lanchinho, porque afinal de contas as pessoas devem estar com apetite ali, precisa se alimentar, enfim, mas que não seja recorrente, porque... Toda hora na hora do almoço tem paciência, né, meu chefe? Aí é complicado. Não, e lembrando que nós somos seres biológicos sem alimentação têm a capacidade cognitiva comprometida. Sim, e aí pode passar mal, ter um problema, enfim, outro. Então, é para o bem-estar da própria força de trabalho que ela se alimente, né? Pois não, Johnny.
Pode Não, só para complementar. complementar aqui, André, tava uma dúvida. A gente falando, por exemplo, de uma reunião que é feita durante o horário de almoço. Às vezes a gente percebe que tem algumas reuniões que ela tem um início, é feita uma pausa e depois elas voltam. Essa estratégia, isso pode comprometer de alguma maneira ali o resultado mesmo, a efetividade de uma reunião como essa, aquele tipo assim, gente, uma pausa, daqui a meia hora a gente volta. Entendi. O Adalberto também está querendo ir mais além. Ele quer saber se essa pausa é estratégica para analisar o comportamento pessoal, enfim, mais do que um descanso, né, Adalberto? É um descanso e uma Até os estratégia. líderes ali para olhar. Então... Eu acho que podem ser os dois, ou às vezes uma estratégia equivocada mesmo, de achar que as pessoas estão muito tempo aqui, vamos dar uma pausa para elas poderem descansar e ir ao banheiro. Tem que ter cuidado, porque a chance de algumas pessoas não voltarem é enorme. Nossa. E não só porque o assunto não está fazendo sentido, mas porque alguém capturou essa pessoa no meio do corredor porque teve uma situação urgente, a pessoa não vai voltar. Então, de novo, eu não acho uma estratégia adequada esses intervalos longos. É claro que um intervalinho de 5, 10 minutos para eventualmente a pessoa ir a um banheiro, enfim, dar uma esticada se for remoto, tudo bem. Agora, meia hora, meu querido, a chance de você voltar e ter a metade do pessoal da reunião é enorme. O Marcos Ribeiro mandou um áudio aqui, tem uma dúvida também, vamos ouvir. Quando eu preparo uma reunião, preparei uma reunião, chego ali, comecei minha reunião, mas o meu gestor superior do que eu, ele vai tomar minha reunião. Como tem que ser minha reação? Isso é dose. Ou ele preparou uma planilha, lá chega na hora, o líder dele, o chefe, não é isso não, tá errado. Pô, na reunião você vai falar pra todo mundo que eu tô errado? Ou toma conta, né, Mário? Ou toma conta pra se apoderar. E aí, André, lascou, hein? Aí vamos para aquela resposta de mundo real, né? Sim. Mundo real. Você tem que entender, o teu gestor puxou a tua reunião, o espaço, para algo que você tem consciência que é mais relevante do que você trouxe? Se sim, dê esse espaço para o gestor. Porque talvez ele tenha visto ali uma oportunidade e se vocês têm uma relação de confiança, deixa aquele espaço para ele, porque ele começou a falar de uma coisa que não vai você querer falar uma coisa que vale 20% de relevância do que ele está trazendo. Agora, se ele começou a tomar a pauta da reunião, com coisas que talvez... E aí você pode colocar chefe, né? E cada um faz o jeito que o chefe agrada mais. Olha, a gente pode, de repente, só começar com o meu tempo e aí se sobrar um tempinho no final, né? Você volta com esse tema, porque aí você não cai no equívoco da tua agenda ser mais importante que o negócio. Sim. E às vezes o tema do líder, do seu líder, é mais importante do que eventualmente a tua reunião. E você remarca para outro dia, porque se for importante pro negócio, é importante que deixe o chefe falar, né? Aquela história de, gente, a estratégia assim, reunião só em pé, tá? Em pé, porque em pé todo mundo foca e acabar logo. Isso tem algum fundo de verdade, isso? Ai, Mário, eu tenho um pouco de preocupação com essas modinhas. Mas não tinha essa modinha? Ainda tem, tá? Só em pé, não tem banco, não tem lugar para sentar? Isso, então... aqui a minha reunião aqui na empresa costuma não dura mais do que 20 redonda, minutos, né? Vamos todo mundo em pé, enfim. Se a cultura da tua empresa absorve isso, as pessoas acham legal, acham moderninho, mas tem eficiência na ponta, vamos continuar. Fico com um pouco de preocupação, baseada em experiência, que nem tudo cabe dentro desses modelinhos Google de ser, né? Entendi. Então, eu acho que tem que ter uma certa eficiência e pode ser 20 minutos, idealmente, que ótimo que toda reunião durasse 20 minutos, mas às vezes são necessárias reuniões de 3 horas. André, que bom que você vê aqui. Não chegam de... Não, uma aula, né? Não chegam de receber, que coisa... Não param de chegar perguntas aqui para... André, obrigado, viu? Se você quer ouvir novamente o comentário do André, vai estar no nosso site, cbnvitoria.com.br. Aula aqui sobre reunião, hein? Uma aula sobre reunião. E dicas bem nosso práticas. Site, também fica depois nos nossos podcasts. André, brigadão. Vamos semana que vem? Perdi o emprego e agora? Me escondo ou falo para todo mundo? Perdi o emprego, me ajuda. Tá na nossa agenda esse tema. Fala, o que você acha, André? Pode ser semana que vem? Maravilhoso esse tema. Infelizmente, necessário para muita gente, né, Mário? Então, acho que cabe a gente ajudar. Repórter CBN, obrigado de novo, André. E já voltamos.